Bom, gente, boa noite. Então, a gente estava falando na última aula sobre histologia, a gente fez uma revisão geral, né? Teve que ser uma revisão geral, porque vocês já tinham visto e ninguém me falou nada. Beleza. Então, segue o baile. A gente vai falar de sistema tegumentar, né? Então, quando a gente fala de tegumentar, vocês vão lembrar de quê mesmo? Não vão lembrar de nada. Não lembrar de De nada. tecidos? De Tecidos. tecido? De que tipo de tecido? Tá aqui, ó. Tem dica, tá no slide. Vocês estão conseguindo ver o slide de boa? Pele, cabelo, unha, Pele, glândulas. cabelo, unha. Então, o tecido tegumentar, gente, é basicamente revestimento, tá bom? Revestimento de e qual que é a desse revestimento, né? Não sei se vocês lembram quando a gente estava falando lá de tecido conjuntivo, a gente viu uma foto que tinha várias camadas, né? Vocês viram numa foto, tinha camada acima de camada, tecido conjuntivo de que tipo mesmo que tinha, vocês lembram? Tecido nervoso, muscular, epitelial. Não. O que foi a última aula? Sobre o quê? Sobre o que nós falamos a última aula, gente? Faz uma semana só. Bora! Então, o sistema tegumentar, ele é basicamente a parte exterior, certo? Ele vai ficar na ponta do tecido conjuntivo. Lembra que eu falei que o tecido conjuntivo ele é polar. Ele tem uma base, uma parte apical e tem uma parte basal, ou seja, isso é o que vai diferenciar onde que está o meu tecido, onde é que está, por exemplo, a pele. A pele ela está mais externa, certo? Agora, quando eu falo de tegumentar, eu não falo só de pele. Eu posso falar também de mucosa. E a mucosa também está mais externa, porque se vocês lembram bem, a parte de dentro do nosso sistema gastrointestinal, ela é a parte de fora do nosso corpo, né? Lembra da bolinha? Estica o coleguinha, joga a bolinha não entra em contato com essa parte do nosso corpo. Ela só fica, só se, quando muito ela bate um pouquinho ali na bordinha, mas ela não entra no corpo, ou seja, ela não fica na corrente sanguínea. Por isso que a gente está falando aqui de um revestimento. Olha só, eu vou pegar aqui um negocinho que eu sempre pego para mostrar. Aqui. Então, olha só, tem função de revestimento. Então, onde que nós temos revestimentos, né? Do lado de fora do nosso corpo. A gente precisa revestir a parte de fora do nosso corpo para que a parte interna esteja protegida, certo? Então, é uma função de revestimento e proteção entre o organismo e o ambiente externo. A nossa pele, ela é muito especial, né? Eu já falei para vocês que ela é basicamente feita de camadas. Então, sempre que a gente pensar em tegumento, pensar em pele, a gente vai pensar em camadas. Então, ela tem várias camadas que, dentre outras coisas, né, ela tem a função de proteção contra a perda de fluidos corporais. Me digam uma coisa, por que que nós não podemos perder fluidos corporais? A água, né, ela é basicamente o meio de vida nosso, certo? Nós vivemos dentro da água hoje? Por óbvio que não, né? Então, nós não vivemos dentro da água. Agora, como é que a gente faz, por exemplo, troca gasosa? Através da respiração? Através da respiração. E a nossa respiração em si, ela é feita através da água ou da coisa seca, da pele seca? A respiração, não a transpiração. Olha só, a gente respira em meio líquido ou respira em meio seco? A gente Líquido. respira em meio líquido, ou seja, os nossos pulmões, né, eles estão cheios de um líquido chamado de surfactante. Então, dentro dos pulmões, esse revestimento, ele também é tegumento, certo? Na parte de dentro dos pulmões, a nossa via aérea ainda é fora do nosso corpo, né? Isso vale também para a via aérea. Então, quando o ar chega muito próximo ali dos alvéolos, a gente vai ver mais para frente em respiratório,
tem que haver essa troca gasosa do gás carbônico com o oxigênio, certo? Então, isso só vai acontecer se houver água. Então, não havendo água, ou seja, se você estiver desidratado, né, se você perdeu fluidos corporais, essa respiração pode ficar prejudicada, né? Além disso, ela é uma barreira contra micro-organismos e substâncias nocivas ao organismo. Só um parênteses aqui. Todos os animais têm a pele que protege contra a perda de fluidos corporais? Quais são os animais que não precisam disso? Os marinhos. Quais mais? Os anfíbios, lembra? Ah, é verdade. Os anfíbios, eles inclusive ainda têm uma respiração cutânea, ou seja, eles respiram tanto pelo meio dos pulmões quanto por meio da pele, certo? Então, aquela pele viscosa, né, das rãs, ela tem que estar sempre úmida. Se ela estiver seca, a rã não consegue respirar. Então, olha só, a nossa evolução, ela permitiu que a gente conquistasse que tipo de terreno principalmente? Principalmente o terreno seco, certo? Então, de peixes para anfíbios, de anfíbios para animais terrestres, como mamíferos, répteis, né? Os répteis ainda têm uma certa perda, né? Apesar do tegumento bem espesso, né? Das escamas deles. Quando chegou na parte dos mamíferos, né? Foi possível obter um sistema tegumentar onde pele, cabelo, unha, glândulas, tudo isso protegesse contra a perda de fluidos corporais. Então, uma barreira contra micro-organismo ou substância, qualquer substância nociva àquele organismo. Então, como é que a pele faz isso? Como que ela é uma barreira? A epiderme em si, ela é exatamente o que protege, né? É a parte córnea, ou seja, né, a parte dura da nossa pele, do nosso tegumento. Então, essa Ou pode ser parte, também constituída pela gordura também, né? isso, a hipoderme, ela é composta de gordura. Inclusive, a gordura, ela é o quê? Ela é hidrofóbica ou hidrofílica? Ela é hidrofóbica. Hidrofóbica, a gordura é hidrofóbica, ou seja, ela repele a água. Então, ela sendo hidrofóbica, a pele em si não absorve água, né? E também não deixa vazar água. Ela isola os dois lados. Lembra da célula, né? A célula é o mesmo caso. A célula ela é uma dupla camada fosfolipídica, né? Então, ao redor da célula, você tem todos esses lipídios que não deixa as moléculas grandes, né, como, por exemplo, carboidratos, como os lipídios conseguem passar com facilidade por ter essa mesma composição. Mas proteínas, né, não conseguem passar com muita facilidade. Então, essa barreira contra micro-organismos, né, então, justamente, se eu tiver uma bactéria na minha pele, ela não consegue entrar no meu organismo, a não ser que eu tenha o quê? Parte, um ferimento, uma solução de continuidade. Olha que bonito, olha só, degustem. Solução de continuidade. A solução de continuidade é qualquer corte, ferida punctória, né? Ou seja, uma agulha entrou, por exemplo, e isso causa uma solução, isso produz uma solução de continuidade, ou seja, a coisa adentra tanto que o meu capilar fica exposto e aí ele começa a jorrar sangue. Isso permite que, eventualmente, uma bactéria consiga entrar por aquele ferimento, né? Então, na pele, o que seria o cabelo, a unha, a glândula? O que seriam essas coisas? Anexo, a mesma coisa, tá? Então, a pele tem anexos. Quais são os pelos, os cabelos, as unhas, as glândulas? Todos esses são anexos que a gente vai ver a função deles em seguida. Tudo bem? Perguntas? Vocês estão de boas? Tudo. Professor, só explica de novo o negócio da continuidade. Eu esqueci o que significa. A solução de continuidade é qualquer meio ou qualquer ferimento, pode ser um corte, pode ser uma escoriação, pode ser uma ferida punctória, né? Por exemplo, uma agulha entrou e pum, foi até o meu capilar e aí meu capilar começa a sangrar. Esse
essa coisa que vai da pele ao capilar é uma solução de continuidade e ela permite que eventualmente o micro-organismo que está ali dando sopa, né, está lá de boa, de repente vem uma oportunidade, ele aproveita a oportunidade e entra no organismo. Isso é a solução de continuidade. Obrigada. De nada. Vamos avançar. Deixa eu ver que tem mais alguém no chat falando. Verdade que chamado manto hidrolipídico protege contra micro-organismos. Perfeito. A gente vai falar logo menos quando a gente falar sobre as glândulas sebáceas, a gente vai falar sobre o manto hidrolipídico. Então, eu não vou falar agora, Stephanie, mas a gente vai destrinchar um pouquinho melhor isso mais para frente, tá bom? Segura aí a pergunta e me lembra quando eu falar de glândula sebácea. Então, olha só, além dessas funções, ela protege contra quem? Contra o nosso querido amigo Sol, né? Então, o que são? Por que a nossa pele, o nosso corpo, ele precisa ser protegido dos raios UVB e UVA? Qual que é o grande problema desses raios? Câncer de pele? Não só isso. Não só câncer de pele. Pode causar queimaduras severas, né? Pode causar queimadura, exatamente. Imagina que você não tem uma camada córnea muito desenvolvida, né? Um tipo de animal. Vamos ver a própria rã, né? Tem uma camada muito fininha ali de pele, né? E se ela fica muito tempo no sol, o que acontece com ela? Basicamente, ela esturrica, né? Perde água muito rápido, porque os raios UVA e UVB, eles são raios de alta energia. Eles fazem com que os nossos átomos comecem a vibrar de forma muito intensa. E o que é uma vibração muito intensa de um átomo? O que acontece quando os átomos começam a se chocar, a se mexer muito rápido? O que é isso? Isso é energia, não energia estética nem estática. Isso é calor, tá? O calor é justamente a vibração das moléculas de alguma coisa. Então, no nosso caso, a gente é feito de água, né? Os raios UVA e UVB, eles justamente têm essa condição, né? Além, claro, de se eles, principalmente o UVA, que ele tem uma penetração muito grande, ele pode chegar até capilares, pode chegar até células importantes, né? Células basais aqui, ele pode sim causar um câncer de pele. E como é que é causado um câncer de pele? O que o raio UVA altera para dar um câncer de pele? O que o raio UVA altera para poder dar um câncer de pele? Ele Não uma danifica o célula. DNA e as células? Ele danifica o DNA e as células, exatamente. Então, o que regula todo o crescimento, toda a forma como uma célula funciona? O DNA. Então, a partir do momento que esse DNA ele é ou quebrado ou ele se conserta muito mal, essa célula pode começar a se comportar de uma maneira diferente e de repente começar a se dividir de uma forma errada, né? E aí você tem um crescimento, um novo crescimento esquisito, ou seja, uma neoplasia. Daí vem o nome, né? Um novo crescimento, uma neoplasia. E essa neoplasia ela pode vir a ser um câncer ou não. Depende do tipo de alteração que essa célula, que esse DNA sofrer, tá? Então, os níveis de barreira, né, como vocês podem observar aí no slide, eles são assim, ó. Aqui em cima na epiderme, os raios UVB conseguem penetrar até certa profundidade. Os raios UVA podem penetrar até a derme e, a depender da vibração desses raios, né, da potência desses raios, eles podem chegar na hipoderme. Então, basicamente, UVB até a epiderme, UVA até a derme. Por isso que quando você escolhe um protetor solar, você vai escolher o que protege contra os raios UVA
e UVB, tá? Não só contra um ou outro, né? De forma geral, quem está protegido contra raio UVA está protegido contra raio pessoas alérgicas ao sol. Então, Thalita, de forma geral, não é que a pessoa é alérgica ao sol, porque se ela fosse alérgica ao sol, ela não conseguiria sair de jeito nenhum, né, durante o dia, né? Não é o que acontece, porque assim, se você for pensar bem, os raios solares de dia, eles vêm por todos os lados, eles refletem em todos os cantos. O que acontece é que tem pessoas que têm o sistema inflamatório ali, aqui principalmente na derme, muito irritável, né? Então, por que que não é uma alergia? Porque não tem como você ter uma alergia a uma coisa que não é um antígeno, certo? Então, como é que funciona uma alergia? Uma célula, né, são células específicas do nosso corpo, chamadas eosinófilos, eles vão atacar uma substância que entrou no nosso corpo e que a gente acha que é estranho, tipo pólen, por exemplo, é o típica alergia, né, de início de verão, primavera, que, que acontece. Então essas células, elas causam uma reação muito forte, né, os eosinófilos, que não deveria acontecer. Na alergia ao sol, que não existe, tá? Porque não tem nenhuma substância que está entrando na sua pele, na verdade são os produtos inflamatórios, né, produzidos na pele, que muito provavelmente, né, que os vasos sanguíneos eles dilatam para perder calor muito mais rápido, e aí eles dilatam demais, e aí a pessoa fica vermelha, isso causa inflamação causa muita coceira. Então isso não é alergia em si, tá? É uma condição, uma síndrome que algumas pessoas têm de não poder ficar exposta ao sol, certo? Mas não que ela seja uma alergia em si, não existe alergia ao sol, tá? É uma irritação, beleza? Então, gente, Bom saber, professor. Eu sempre falava que eu tinha alergia ao sol. Que vergonha. não existe alergia ao sol, né? Tem que ter uma substância para você falar que tem alergia, né? Então, por exemplo, eu tenho alergia a amendoim e camarão. Então, se eu como essas coisas, né? Essas são moléculas de verdade, elas entram no meu corpo e aí o meu corpo reage de forma indevida, reage demais. Já no sol você tem, sei lá, são fótons. Como é que você vai reagir a fótons? A sua célula nem se for pegar em proporção, né, a gente tem um átomo formando moléculas de uma célula. Então é muito diferente o tamanho para ela reagir. Não, ela tem uma condição, uma síndrome, né, Thalita, que condiciona reações do corpo dela ao sol, não que ela tenha alergia ao sol, né? O nome comercial da doença não geralmente justifica o que ela é, tá? Bom, mas o que acontece então? A nossa pele ela é dividida em três porções, né? Então nós temos a epiderme, a derme e a hipoderme. Muita gente já sabe bastante disso aqui. Então ali na epiderme nós vamos ter toda a camada queratinizada, ou seja, a parte de fora. Olha só, a nossa pele bonitinha, né? Que na verdade ela não é nada bonitinha. Vou ver se eu deixei aqui a foto para vocês, vão ver que parece o Grand Canyon, né? Vista muito de perto, são muitas células mortas uma em cima da outra. Aqui embaixo, gente, são onde nasce as novas células, tá? Então, na epiderme aqui, só a epiderme ela já dá praticamente uma aula só dela, né? Nós temos a camada apical, né? E nós temos a camada basal. A camada basal ela também é chamada de germinativa. A gente vai ver daqui a pouquinho também. É onde nascem as novas células. E essas novas células elas vão migrando, né, em direção à superfície e elas vão se desidratando e morrendo. Então essa parte que a gente consegue ver da pele, na verdade é só a pele morta, né?
E não só pele morta, né? Ela é pele morta e que descama. Então, se você não curte muito limpar a casa, talvez você curta mais agora, sabendo que o pó da sua casa é feito de 60% de pele morta. Tá? Então, cada vez que você esbarra aí tá cheio de poeira na sua casa, você passa o dedo, você está passando o dedo em pele morta sua e de todo mundo que vive na sua família. É bem agradável, né? E o resto é basicamente poluição que entra pela janela, né? E eventualmente um pó aí da construção da sua casa. Mas 60% é pele morta. Então, se você entrar num apartamento vedado por dentro e por fora e ficar, sei lá, fazer uma limpeza total, menos de 3 dias depois você vai ver que vai ter uma camada de pó, que é você basicamente se desfazendo. Não se desfazendo, mas a sua pele se renovando, né?